Queridos, a graça e a paz. Meu irmão está me acompanhando, Rodrigo, lá atrás. Meu irmão em Cristo, meu irmão de sangue, né? Está me acompanhando ali. Não estou pintando os cabelos brancos. Esse dia eu fui cortar o cabelo. Eu corto já há anos com a mesma pessoa, é um senhor. Aí ele falou assim: Pastor Júnior, o que você acha de pintar os cabelos brancos? Eu falei: rapaz, eu não gostaria não. Olha, sua esposa vai amar. Eu falei: não, cara, mas eu estou feliz com esse pouquinho que tem aqui branco. Aí ele disse: então tá bom, mas eu posso pintar só um pouquinho, para você ver como você vai chegar em casa. Eu falei: não faz isso não, tá bom. Mas está certo. Êxodo capítulo 12. Esse é um texto bastante lido no período da Páscoa. Mas esse texto é maravilhoso, porque ele levanta uma temática que eu entendo ser muito importante para os nossos dias. O texto fala da instituição da Páscoa, porém, o texto, ele fala da Páscoa de uma maneira tão incrível, que essa mensagem, ela se aplica a toda a tradição cristã. Porque olha o que diz o texto. O texto diz o seguinte, eu lerei apenas os versículos 26 e 27, mas eu quero que vocês se recordem que o contexto é a instituição da Páscoa. Olha o que diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Ou seja, o rito da Páscoa. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Você fala: pastor, a Páscoa já passou. Não, mas eu não estou aqui para falar especificamente apenas da Páscoa. Mas só abrindo parêntese, de fato a Páscoa, para minha experiência pastoral, eu entendo assim, deveria ser a festa cristã mais importante. Para vocês terem ideia, mesmo em Israel, onde a vida secular já ofuscou até a espiritualidade mais tradicional, mesmo lá, essa festa ainda é muito comemorada. É um grito de liberdade. Mas o autor está levantando um ponto aqui que deveria nos preocupar como igreja. Porque os filhos vão chegar e vão fazer uma pergunta. O texto diz: quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Esse para mim é o ponto desses dois versículos. Os filhos vão nos perguntar sobre os ritos, não só sobre a Páscoa. Os filhos vão nos perguntar sobre outros aspectos. E a questão é se nós estamos prontos para lidar com essas perguntas. Então, a ideia hoje é conversar sobre um tema que tem incomodado o meu coração: a importância da tradição regulada pela Escritura. A importância da tradição regulada pela Escritura. Porque o que está em jogo aqui é uma tradição que deveria, segundo o texto, fazer parte de um memorial eterno. Está no texto, perpétuo. Mas os filhos vão perguntar. Por isso que o judaísmo tem um princípio maravilhoso que diz o seguinte: dê aos filhos raízes, depois asas. Primeiramente, os filhos devem ser ensinados. Nós devemos dar raízes para os nossos filhos, depois asas. Agora você vê hoje uma geração voando alto, mas sem nenhuma raiz, gente, sem nenhuma profundidade. Você vê hoje uma geração que está voando e voando alto, mas sem nenhuma raiz, nenhuma profundidade. Estamos desprezando, inclusive, as tradições. Quando alguém diz assim: pastor, a nossa juventude despreza a autoridade. Eu também já fiz esse tipo de pregação, fala, sei lá. Hoje eu não faço mais, porque não é toda a autoridade que eles estão desprezando. Quando se trata de professor, eles jogam cadeira no professor. Quando se trata de professor, eles batem. Quando se trata de pastor, muitas vezes, eles zombam. Mas tem autoridade que eles estão ouvindo. Então, qual é o tipo de autoridade que eles estão desprezando? Um dia desse, um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, você precisa hoje acompanhar um vídeo. É um vídeo
assustador. Você tem tempo? Eu falei assim, não tenho tempo não, mas o vídeo é sobre o quê? Um grande influenciador digital, ele vai explicar por que ele terminou o namoro dele. Tá, mas espera aí, eu não estou entendendo. Você quer que eu pare a minha vida? Pastor, porque é fantástico, ele vai explicar como que ele terminou o namoro. Tá, mas por que eu estou interessado nisso? Não, mas ele é um grande influenciador, ele tem milhões de seguidores. Gente, aquele dia, eu falei, não, eu quero ver o que ele tem a dizer. Gente, o vídeo começou, milhões e milhões de seguidores, uma geração ouvindo, é uma autoridade para eles. E aí ele, pois é, gente, eu terminei o namoro, e eu pensei, vou ouvir conselhos profundos sobre relacionamentos. Eu vou ouvir conselhos profundos, mas profundos, sobre essa questão da intimidade. Nossa, vai ser algo que vai marcar minha vida. Eu disse, pois é, eu vou pedir aos haters de plantão que não odeiem minha ex-namorada. Nós estamos bem. E a pessoa que me convidou falou, olha, que profundo. Aí eu falei assim, gente, não odeiem minha ex-namorada, eu vou provar que nós estamos bem. Olha aí um vídeo aí, nós dois juntos. Terminou o vídeo, eu falei, tá, mas qual foi o... Não, pois é, olha aí que bonito, o namoro terminou. Eu falei, tá, mas... Então falar que eles estão desprezando toda a autoridade, não é toda a autoridade. Eles estão ouvindo aí, gente. Eles estão ouvindo gente que está falando de tudo mesmo sem saber. Então, a ideia desse texto é que os filhos vão perguntar, que rito é esse? E alguns pensam que o problema protestante é com tradição. Não, gente, definitivamente não. Eu já tenho ouvido isso há alguns anos, e eu tenho corrigido com todo amor e carinho, que o nosso problema não é com a tradição em si. As pessoas acham isso. Não, pastor, a grande briga da reforma protestante foi tradição, revelação e tradição. Não foi, gente. Não foi. Vamos pegar Calvino. Por que Calvino? Porque Calvino é o principal reformador. É a maior imagem que temos, é o maior representante da reforma protestante. Veja Calvino. Inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela segue as linhas principais do pensamento calvinista. E não só a Igreja Presbiteriana, outras igrejas reformadas. Agora veja o que Calvino fala sobre isso. O problema não era a tradição, vou provar isso, em si. Na verdade, a tradição não era a questão para Calvino. Exemplo, tem um episódio que você pode encontrar aí, muitos relatos. Calvino está em uma conversa, um debate com um cardeal, Sadoleto, que era diplomata. Sadoleto era diplomata. Ele era cardeal e era humanista italiano. O nome mais importante naquele momento do catolicismo, o nome mais importante. Há quem diga que era o mais importante. E aí tem uma famosa discussão entre essa voz da reforma, Calvino, e o cardeal. E aí Sadoleto argumentou que os protestantes tinham abandonado a tradição da igreja. Calvino disse, não, você está enganado. Você está enganado, Sadoleto, muito enganado. Olha o que Calvino respondeu. Calvino respondeu que, ao contrário, os protestantes detinham a verdadeira tradição regulada pela Escritura. O nosso problema nunca foi com tradição. Então, é um equívoco falar que o nosso problema em si é com a tradição. Não, porque esse texto não nos diz isso. Quando eu penso na importância da tradição regulada pela Escritura, eu penso primeiramente na importância da história. Anotem isso, a importância da história. O ritual da Páscoa não tem sentido sem um contexto histórico, gente. Nós nunca entenderemos a Páscoa sem um contexto histórico em que ele estava inserido. Você tem um ritual que tem links históricos. Você tem um povo que estava escravizado. Veja, esse povo estava debaixo do jugo egípcio. Isso é muito significativo, porque a palavra Egito na língua hebraica já traz todo o sentido do que foi aquele período. O que é Egito? Olha a palavra Egito, Mitzrayim. Sabe o que significa Mitzrayim? Lugar onde não há movimento, lugar de aperto, lugar onde não há possibilidades. Era assim que o povo estava. O povo hebreu estava escravizado. Então tem um contexto histórico, estava sem possibilidades. Uma porção significativa da Bíblia inteira
compõe-se de narrativas históricas. Como é que nós vamos desprezar hoje a história? Porque os filhos vão perguntar que rito é esse. Então, se você hoje chega e fala, muitas vezes com alguém que está frequentando uma igreja e diz, qual é o significado do nome presbiteriano? Ele diz, não sei. Quanto tempo você tem? 40 anos de presbiterianismo? Eu não sei. É um nome estranho, né, pastor? Tirado de algum lugar. Da onde vocês acham? Vamos estudar. A pessoa fica 40 anos na igreja e você pergunta, qual o significado do nome Jesus? Ele diz, não sei. Isso é grave, gente. Não podemos desprezar a história. A Páscoa estava inserida num contexto histórico. E todas as narrativas, quase todas as narrativas bíblicas, elas têm um contexto histórico. Mais profundo, mais raso muitas vezes, mas tem contextos muito profundos na história. E alguns contextos mais básicos, imediatos. Grande parte do que não integra esse gênero histórico depende desse tipo de narrativa também, para ter significado. Então nós precisamos resgatar nossa história. Então eu fico surpreso quando não conhecemos nossos tratados, quando não conhecemos os nossos padrões doutrinários, quando a pessoa sequer tem ciência da existência deles. Isso é preocupante. Eu me lembro quando, na escola dominical, estávamos pensando em trabalhar um currículo. Porque quando eu assumi uma igreja, especificamente, ela não tinha um currículo de escola dominical. E eu cancelei minhas férias. Foi algo muito ruim para a família, mas eu falei, olha, eu não posso assumir essa igreja sem um currículo de escola dominical. Porque é o coração do presbiterianismo, o ensino. Tudo bem, eu cancelei minha viagem e fiquei em reuniões. Foram mais de 40 horas para a gente pensar numa linha de ensino para a igreja. E eu me lembro que eu falei, vamos estudar os nossos padrões doutrinários? Ah, pastor, você está de brincadeira? Eu falei, não estou não, é sério, eu estou perdendo minhas férias. Não, mas é porque ninguém vai querer frequentar uma classe dessa. Quem disse? Pastor, você está chegando agora, nós conhecemos a igreja. Você quer estudar o quê? Eu quero estudar os padrões de Westminster. Explicar para aqueles que virão o que significa um padrão doutrinário. Explicar que tem outros padrões, falar sobre a confissão belga, que foi a primeira. Ah, mas ninguém vai se interessar por isso. Você acha que o jovem vai querer? Não, ninguém quer. Pastor, as pessoas não querem estudar isso. Eu falei, vamos fazer uma experiência, eu quero estudar isso. Foi a classe mais cheia da igreja. Não coube nenhuma sala da igreja, foi para o templo. Era só um semestre. As pessoas fizeram um pedido, pastor, mais um semestre. As pessoas não conheciam a história, gente. As pessoas não conheciam a história. E algumas pessoas ficaram fascinadas. Pastor, eu nunca li isso. Eu nunca li, eu nem sabia. O pessoal falava o Westminster, eu não entendi o que era isso. Gente, acreditem. A gente está falando de coisas que as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão entendendo. E só não continuamos porque aí também não tinha como, porque comprometer todo o andamento ali. Mas foram 2 semestres estudando, classe cheia. E não deu para ver quase nada, pela riqueza dos documentos. Então, a importância da tradição é a importância da história. Porque os filhos vão perguntar, as gerações vão perguntar, que rito é esse? Segundo aspecto, a importância da tradição regulada pelas Escrituras é porque o ritual por si mesmo é inadequado para alcançar o propósito de Deus, a saber, só a lembrança do ritual. Eu não estou defendendo a ideia que basta citar a história. O ritual, em si mesmo, ele é insuficiente. Não era suficiente que os pais apenas repetissem o ritual se seus filhos não entendessem o significado à primeira vista. Porque você deve estabelecer um elo entre o que aconteceu aqui e com Cristo. Porque nós cremos que toda a Bíblia aponta para Cristo. Nós devemos entender isso. Como um pastor bem disse recentemente, eu concordo com ele, que a Bíblia lida, até a Bíblia, se for lida sem Jesus, faz mal. Porque a Bíblia toda está apontando para Jesus, gente. De Gênesis a Apocalipse. O tema é Jesus. E olha o que o escritor diz. Não sei se ele é cristão.
assim de carteirinha, mas ele fez uma crítica ao que ele chama de pós-modernidade. É um francês, e ele diz algo que eu concordo. Ele diz: hoje estamos vivendo uma geração que está desprezando as metanarrativas. O que é uma metanarrativa? É uma narrativa que vai trazer sentido, biblicamente falando, para toda a narrativa bíblica. Então, se a gente estiver lendo a Bíblia, se a gente não pensar nesses movimentos, se a gente não pensar na criação, se a gente não pensar na queda, se a gente não pensar na redenção como movimentos que estão apontando para Cristo, nós não vamos entender a Bíblia. Não vamos entender, gente. A verdade é essa, nós não vamos entender. Então não é só o rito em si, é trazer significado para este rito. Por exemplo, quando os filhos perguntarem sobre a Páscoa, nós vamos falar sobre Cristo, que é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Nós vamos conversar sobre o Cordeiro, sobre a redenção. E esse autor diz: nós estamos desprezando as metanarrativas. Eu fico surpreso que até os ateus já descobriram isso, e nós ainda estamos, muitas vezes, desatentos. Recentemente, um historiador brasileiro, escrevendo um livro, ele é ateu. O que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, nós nunca entenderemos o cristianismo do jeito que estamos fazendo com ele. Você chega, é como um açougue, ele falou. Você chega num açougue e diz: olha, eu quero a picanha, eu quero o cupim, é um pedaço desse boi. Ele diz: você não pode entender o cristianismo assim. Ele é ateu, gente. Ele está dizendo: nós nunca entenderemos o cristianismo assim, pegando pedacinhos, porque é um todo, é uma história sendo contada, é um movimento sendo contado. Por isso que o ritual, ele deve ser explicado. Mas como que vamos fazer isso? Pela palavra. Não há outro caminho, queridos. Se os pais desistirem da palavra, se os professores desistirem da palavra, se a igreja desistir da palavra, o nosso fracasso está anunciado. Paulo, quando ele vai falar sobre a cruz, o que ele fala? Ele fala pela palavra. Veja quando Paulo chega em Atenas, Atos capítulo 17, o espírito dele se revoltou, diz a Bíblia, quando ele olha aquela situação dos atenienses. Imediatamente se aproxima de Paulo ali dois grupos de filósofos, os epicureus e os estoicos. E aí começam a conversar com Paulo. O que diz a Bíblia? Que Paulo simplesmente falou assim: eu não prego nesse lugar, olha só. Não, o que Paulo fez? A Bíblia diz que ele pregou todos os dias, só nas sinagogas? Não, ele pregou nas praças. Paulo pregou nas praças. Como é que nós vamos responder a essa geração que está perguntando que rito é esse? Pregando. Não podemos desistir das palavras, ou da palavra. As pessoas estão desistindo. Se você perguntar aos lares hoje, quantos lares tem um culto doméstico? Eu não vou perguntar isso aqui, mas muitos lares não tem mais. Porque é o momento da palavra. Quem conhece o escritor Lupriolo? Lupriolo esteve agora, recentemente, no Brasil. Ele esteve no Mackenzie, também falou no evento na Igreja Presbiteriana Nacional. O Lupriolo escreve na área de aconselhamento. E ele diz: nós estamos inclusive perdendo oportunidades quando vamos disciplinar os nossos filhos. Nós não usamos mais a Bíblia. Então nós estamos desistindo da palavra. Gritamos, batemos, falamos um monte de coisa, mas não disciplinamos pela palavra, porque nós não conseguimos responder que rito é esse. Aí Paulo está lá. Para quem não lembra o contexto de Corinto, tem um contexto complicado. Porque se você ler todas as duas cartas, Paulo está lidando com apóstolos. Que na verdade a palavra grega é superapóstolos. Paulo diz: existem os superapóstolos. E se você pensa que a palavra super é influência da Marvel, não. Eu gosto muito da Marvel, mas não é. Superapóstolos é o termo grego. Quando a Bíblia fala tais apóstolos, a palavra grega ali é super. Paulo está dizendo: tem superapóstolos aí. Eu não tenho a oratória deles, mas eu falo com simplicidade, mas eu falo com conhecimento. Talvez Paulo está dizendo: olha, eles até falam que a minha presença é desprezível. Paulo fala sobre isso. Eles estão olhando para mim falando: a presença dele é desprezível, a fala dele é desprezível. Mas Paulo diz: eu não sou inferior a eles. Não se enganem com estética.
Tem um escritor chamado Carl Trueman. Ele escreveu um livro brilhante, O Imperativo Categórico, da editora Monergismo. Ele diz, provavelmente, Paulo estava fora dos padrões até estéticos. Não sou eu que estou dizendo. Gente que está estudando isso profundamente. Carl Trueman, ele fala, provavelmente até a estética de Paulo não agradava. Olha só. Aí Paulo vai falar, eu vou desistir de pregar? Ele prega. Quando ele fala da cruz, o que Paulo diz, aí você está lendo ali a mensagem da cruz, ele diz, certamente, 1 aos Coríntios capítulo 1, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Como? Pela palavra. O que vamos falar para os nossos filhos? Palavra. Onde está o sábio? Onde o escriba? Aí Paulo está falando da pregação também. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pela pregação. Os filhos estão perguntando, e muitas vezes nós não estamos respondendo porque nós não estamos mais pregando. O ritual em si está aí historicamente, ele tem seu valor, mas se eu não estabelecer o elo do ritual para o significado por meio da palavra, Paulo enfatiza a cruz como uma grande linha divisória traçada através da humanidade. Entretanto, a cruz é a resposta do crente por meio da palavra, e não só de experiências subjetivas. Paulo se refere à importância da cruz segundo a explicação encontrada na pregação do Evangelho. Nesse texto ele está falando sobre pregação. Os filhos estão perguntando, gente, mas nós precisamos pregar. Parece que nós não acreditamos mais nisso. Até o ensino tem sido invadido por uma tendência, somente o ensino de imagens, imagens, imagens. Tem um coreano que escreveu um livro recentemente brilhante, A Sociedade do Cansaço. As pessoas estão cansadas de tanta imagens, de tanta estética e pouca palavra. Não desista da palavra. Meus queridos pais, não desistam da palavra. A igreja não pode desistir da palavra. Os pais não podem desistir da palavra. Continue com a palavra. Foi o que Paulo fez. Porque os filhos vão perguntar que rito é esse. E não basta apenas você falar, o rito é isso e tal. Tem o seu valor histórico. Nós não vamos desprezar a história, mas nós vamos apontar o significado pela palavra. Você acha que essa sociedade de imagens, só de estética, ela vai trazer significado profundo? Não vai. Eu estava contando em uma igreja que um aluno marcou comigo, né? Eu até falei isso para os jovens ontem, um aconselhamento, e ele disse, professor, há muito tempo eu falo que sou ateu. Você sabe disso? Eu falei, sei, você é muito enfático nisso. Ele diz, pois é, eu estou com um problema, cara. Depois de ouvir tanto as suas aulas, eu estou com um problema que eu não sei como resolver. É que eu estou chegando em casa e eu estou orando. Só que eu sou ateu, cara. Me ajuda, porque agora você tem que me ajudar, cara, porque eu estou entendendo que minha vida tem de mudar. Me ajuda agora, porque agora eu preciso trilhar um novo caminho. Gente, eu me lembro quando uma senhora, ouvindo os cânticos da igreja da Alvorada, que eu tenho muito amor e carinho, pastorei por quase 20 anos a igreja, e aí eu me lembro de uma senhora que ouviu os cânticos, e ela foi me procurar e falou, pastor, eu sou professora de inglês, eu sou tradutora, eu sou mais de 40 anos que eu sou tradutora, de inglês, espanhol, só que eu tenho o seguinte, eu sou ateia, eu não creio em Deus, mas essa música é bonita, e eu quero dar aula aqui. Eu procurei o conselho e falei assim, queridos, por que essa mulher nos procurou? Tem algo aí. Ah, como é que você sabe, pastor? Não, eu não posso afirmar isso, mas e se eu te dizer, ela procurou a igreja, ela quer dar aula de espanhol. Não, isso é um absurdo. Quando souberei que o pastor Júnior abriu, eu falei, joga na minha conta, eu preciso do apoio do conselho. Queridos, é uma vida, é uma oportunidade, ela não vai dar aula de Bíblia, eu estarei nas aulas, ela não vai dar aula de Bíblia, é de espanhol. Ah, mas ela no fundo, porque nós temos essa teoria da conspiração, ela vai lançar ali uma aula de espanhol, um parágrafo, vai destruir a igreja. Eu falei, que igreja fraca é essa, cara? Que igreja é essa? Que uma professora vem, cita um parágrafo, a fé destrói. Vamos abrir o espaço. Aí eu falei assim, vai ter a devocional antes das oficinas, era uma oficina. Então tinha devocional comigo, o conselho aprovou, mas ficou preocupado. Eu falei, pode jogar na minha conta depois.
E aí eu comecei. Eu fazia devocional, tinha uma oração e tinha as oficinas. Espanhol e outras oficinas. Um belo dia ela me procurou e falou: pastor Júnior, eu estou voltando acho que para os Estados Unidos, eu não me lembro. Eu vou ficar um tempo lá fazendo alguns estudos e tal. Mas eu queria despedir de você. Eu falei: tá bom. A paz do Senhor. Eu falei: o quê? A paz? Não, acho que você não entendeu, pastor Júnior. A paz do Senhor. Eu falei: não, eu entendi. A paz do Senhor. Pastor, eu entreguei minha vida a Cristo. O Espírito Santo convenceu, não foi o pastor Júnior. A Bíblia fala que Paulo pregava. Mas olha o que diz a Bíblia. Paulo pregava para Lídia, mas o Senhor abriu o coração dela para atender às coisas que Paulo dizia. Quem abre o coração é o Espírito. Aí muita gente que tinha me criticado falou: eu sabia que o pastor tinha aí uma... Não, gente. A Bíblia fala que só Deus conhece o número dos seus eleitos. O que eu estava fazendo ali era usando a palavra, porque eu creio no poder da palavra. E ela foi alcançada nas devocionais. Ela fala: pastor, sabe por que eu não creio em Deus? Porque eu perdi um filho. Eu perdi um filho e ninguém conseguiu me explicar isso. Trouxe dor ao meu coração e eu comecei a falar que Deus não existia. Eu comecei a falar que Deus era ruim, que não existia Deus, porque essa ferida, mas eu entendi pelas devocionais, pelo momento de oração, pela palavra, eu entendi que há algo mais, que há coisas encobertas, que só pertencem a Ele. Ela falou assim: ah, paz do Senhor. Aí eu abracei, gente, foi paz do Senhor, abracei. E falei assim: pastor, agora eu sou discípula do Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai explicar quando perguntarem que rito é esse? Palavra. As palavras são os meios cruciais de sua presença e revelação. As palavras são o meio vital para comunicar a mensagem de Deus aos filhos, aos alunos, aos vizinhos, de pessoa a pessoa, porque os filhos vão perguntar. Moisés pregou, os profetas maiores e menores pregaram, Cristo pregou, Paulo pregou. Não raro os profetas envolviam-se em estranhas representações. Gente, você pega Jeremias, meu Deus. Vocês conhecem um escritor chamado Eugene Peterson? Ele é muito conhecido, Eugene Peterson. Ele é um escritor reformado. Ele escreveu um livro sobre Jeremias, é de arrepiar. O que Jeremias fez para pregar a palavra é algo assustador. Por exemplo, Jeremias capítulo 13, só para ilustrar como nós devemos nos envolver no ministério da palavra, ele usa um cinto de linho para transmitir a mensagem. Mas só quando você vê isso aqui, não fica tão claro para a gente. Olha só, Jeremias 17, ele vai pregar. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Aí continua: então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, a palavra, dizendo: toma o cinto. E ele vai, por meio do que vocês vão ler em casa, eu espero, depois vocês vão ver o que vai acontecer aqui, mas ele está usando uma representação. O problema é que a Bíblia de Genebra, ela não escondeu que na verdade era esse cinto. Na verdade, olha o comentário da Bíblia de Genebra, é fantástico. O cinto de linho era uma espécie de tanga, gente, era uma tanga, igual do Tarzan lá, parecido, que simbolizava o relacionamento íntimo. A Bíblia de Genebra fala: ele usou isso para comunicar a palavra. Nós estamos muitas vezes desistindo da palavra, queridos. Estamos desistindo da palavra. Se fizermos isso, não vamos conseguir explicar nem a Páscoa e nem nada para gerações. Palavra. Muita gente não sabe o breve catecismo. Ele não foi escrito primeiramente para gente grandona. Muita gente não sabe disso. Pensa assim: o breve catecismo, ele é profundo, ele é maravilhoso. Mas o breve catecismo, originalmente, ele foi produzido originalmente para orientar as gerações mais jovens. O propósito era esse, gente. Vai estudar o breve catecismo, é brilhante. São os padrões de Westminster que nós desprezamos, não estudamos. A nossa escola dominical às vezes é rasa. É rasa. Você reúne, às vezes sexta-noite, sublinha algumas partes da revista e vem dar aula. Gente, nós estamos diante de um grande desafio.
Não podemos desprezar a metanarrativa, a grande história da redenção. Paulo vai pregar. Por último, a importância da tradição regulada pelas Escrituras é resgatar as ações de Deus no passado. Eu fico muito triste quando ouço alguém falar assim: nós estamos aqui falando de Calvino, de Lutero, eles morreram e tal. Tudo bem, eles morreram, Paulo também morreu. Eles morreram, agora... Gente, peraí, calma aí. Muita calma nessa hora. Como é que é? Porque eles morreram, nós estamos aqui. Gente, não. Quando você nega os documentos históricos, você está dizendo o seguinte: Deus não agiu no passado. Quando você nega toda a tradição, a produção teológica, você está negando uma verdade. Deus agiu no passado. Citando novamente Carl Trueman, ele fala assim: credos e confissões são tentativas humanas de resumir e expressar os elementos básicos da fé cristã. Eles vêm sendo construídos durante eras por pessoas de contextos muito diferentes, mas unidos pelos horizontes compartilhados da revelação de Deus em Cristo, no texto bíblico e na própria natureza comum, como leitores desse texto. Ou seja, tem horizontes compartilhados da revelação de Deus. Eu admiro instituições que prezam pelas tradições. Você pode não valorizar, você pode até falar que é um absurdo isso, mas não é, gente. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das únicas denominações, como denominação, que prima, e ainda prima por isso. Nós não podemos abandonar. Eu fui pregar no comando do Exército. Chegando lá, a pessoa disse assim: Pastor Júnior, você vai pregar, vai ser uma instrução oficial. O comandante pegou a palavra, falou: é o seguinte, hoje nós temos um pastor presbiteriano aqui, e quando ele estiver falando, eu quero atenção total, é igual uma instrução. Eu pensei que era só uma força de expressão. E tem mais, se alguém ficar com sono, vai ali na lateral, faz flexões e volta, e pede permissão ao pastor. Eu falei: claro que ele está brincando, isso é um exagero. Eu estou lá, dando uma palavra, no meio da minha fala, gente, um soldado falou: pastor, permissão? Eu falei: sim, só um momento. Ele foi no canto e começou a fazer flexão. Pastor, posso voltar? Eu falei: volta. Meu irmão, se você tiver com sono... Eu estou brincando. Mas eu falei: que maravilha. Aí ele falou assim: pastor, eu quero que eles entendam a instrução. Gente, aí eu dei um curso lá no Exército. Aí num dia ele falou assim: queremos convidar o pastor Júnior para dar um certificado para ele. Aí a pessoa: comandante, preparamos um certificado. Ele olhou o certificado e falou: esse eu não quero não. Esse é aquele certificado que a gente dá quando alguém vem palestrar aqui. Ué, mas ele veio fazer isso. Não, pastor Júnior trouxe a palavra. Prepara o melhor certificado para ele. Aquele que a gente tem guardado lá. Eu não sabia qual era, gente. Eu recebi um certificado que eu guardo até hoje. Você, a partir de hoje, pastor, você é bem-vindo. Você é amigo do Exército. Vem pregar aqui para a gente. Pregar, gente. Ele falou assim: ele veio para falar a palavra. Como é que nós vamos desistir da palavra? A igreja presbiteriana, os pastores presbiterianos são vistos assim. Você vai desistir da palavra? Você, pai, o filho vai perguntar: que rito é esse? Você não vai pregar? Use a palavra. Pregue. Carl Trueman conclui, ele diz assim: isso dá aos credos e às confissões uma qualidade que transcende as condições locais de sua composição originária. Ou seja, transcende aquele momento histórico. Claro que você vai aplicar. Aí você fala: pastor Júnior, as confissões erraram? Muitas erraram. Eu não estou dizendo que ela está no mesmo pé. O nosso problema, como diz Calvino, não é a tradição em si. A Escritura é que vai regular. Mas nos ajudam. São documentos que nos ajudam. O cara não acorda uma bela manhã: eu me sinto hoje um Calvino. Eu vou começar um novo movimento. Rapaz, olha só. Olha o que tem aí de riqueza. Houve momentos na história em que muitas confissões foram refeitas. E daí isso é bom, porque é regulada pela Escritura. Mas Carl Trueman diz que eles têm importância. É claro que isso não lhes garante a veracidade plena. Claro que não, gente. Ninguém está falando isso. Todas as formulações confessionais estão subordinadas à Escritura. E por isso, sujeitas à correção. A correção é pela Escritura.
Vocês lembram quando no século III eles foram reformular um pressuposto que eles falavam que Cristo estava subordinado ao Pai de uma forma que ele era inferior. Durante muito tempo isso foi aceito. Aí os teólogos começaram a pensar, falou, opa, está errado. Tanto é que a nossa confissão de fé depois também corrige isso, a confissão de fé de Westminster, que tem de igual substância. Mas eles acreditavam isso, no século II. Aí no século III eles falaram, está errado. O conceito da subordinação do logos, do verbo ao Pai, era um lugar comum, é verdade, não era nada censurável. No entanto, quando os teólogos debateram as implicações disso para a divindade, a criação e a salvação, tornou-se claro seu caráter inaceitável como descrição precisa de Deus. Um Cristo menos divino que o Pai era um Cristo que não poderia salvar. O que eles fizeram então? Eles reformularam, à luz o quê? Da palavra. Então quer dizer que aqueles crentes do século II, todos foram para o inferno de cabeça para baixo? Não, querido, ninguém está dizendo isso. Mas o que nós estamos dizendo é que os credos são importantes, e as confissões, os documentos, os padrões doutrinários. O que mais cresce no nosso meio hoje? Não fiquem assustados. Eu fiz uma consulta sobre livros que estão vendendo, talvez não no meio presbiteriano, mas não se assustem, ainda bem que vocês estão sentados. Eu vou citar 2 livros que estão vendendo muito. Olha só, eu estou falando aqui de tradição, eu estou falando da leitura, dos documentos reformados. Olha os livros que estão vendendo. Eu pesquisei isso aqui, gente, eu não tirei da minha cabeça. Eu tenho até algumas estatísticas. Um livro que vendeu muito, A Dieta do Éden. Um programa bíblico e misericordioso da perda de peso. Gente, olha só, deixa eu falar. Aí você fala, pastor Júlio, mas que livro maravilhoso, eu vou ler. Meu irmão, esse livro eu não li, esse eu não li. Eu não estou dizendo que não tenha de ter preocupação com o corpo. Agora, lendo esse livro aqui inteiro, você não vai terminar o livro, eu imagino, gente, mas que aspecto doutrinário lindo, que tradição. Não, gente, é um livro para perder peso. A dieta do Éden. A pessoa pode ler, inclusive, isso aqui, adotar a dieta do Éden, e se quer crescer 1 milímetro espiritualmente. É a dieta do Éden. Tem outras, tem a dieta Grace, mais de 60 anos, e até melhor, eu acho. Eu não li a do Éden, mas a Grace funciona. Há mais de 60 anos os Grace tem. Então dieta tem muitas. Agora você pegar um livro desse e a turma cristã comprando, não, pastor, que maravilha. Eu me lembro até de uma igreja que cresceu em Brasília, prometendo isso. Olha, nós vamos ter no culto aqui um pastor, que quando ele ora, meu irmão, prepara, traz um cinto bem apertado, porque você vai perder peso, é na hora, essa igreja encheu. E olha, gente, eu guardei o cartaz, porque alguém pode fazer, pastor, eu guardei o cartaz, quem quiser eu mostro. Eu não queria mostrar porque tem o nome da igreja, mas eu guardei o cartaz até hoje. Era uma foto do irmão segurando a calça e imediatamente a barriga reduzindo. Ele falou assim, vai ser imediatamente. Essa não é nem do Éden, essa é a dieta mais radical. Essa é do Apocalipse. Quer ver outro livro que vende? E está vendendo muito na plataforma? Olha essa. Em Forma para o Meu Rei. Devocional e plano de dieta para a sua princesa. Gente, assim, ok. Eu só estou dizendo que nós não estamos estudando a tradição. Sabe, nós temos que mergulhar profundamente. As pessoas não estão lendo, gente. Um dia eu cheguei em uma reunião da Igreja Presbiteriana do Brasil. Falei, gente, hoje eu queria citar um trecho das Institutas de Calvino. Eu falei, pastor, o que você está falando? Não, gente, é porque aqui é encontro de oficiais. Então, pastor, a gente não está entendendo o que você falou. Repete aí. Não, eu quero citar um trecho das Institutas de Calvino sobre a igreja. A gente não usa esse documento aqui. Falei, tá, mas eu posso usar assim? Será que tem permissão? Não, pastor, porque a gente não usa. São oficiais, eram oficiais. Será, o jovem não é obrigado. Mas eu abri uma classe, convidei um presbítero amigo meu, André Ricardo, grande amigo. Olha o que ele fez, institutas aplicadas ao dia a dia. Gente, as pessoas saíram fascinadas. Pastor, eu nunca imaginaria que as institutas são aplicadas ao dia a dia. O que ele fez? Ele pegou a história e ele aplicou por meio da palavra as realidades. Teve gente que falou, eu fiquei fascinado. Eu queria concluir
animando você a não desistir da boa tradição. Nós somos uma igreja reformada e não deformada. Nós precisamos, de novo, trabalhar profundamente as nossas tradições. E eu quero citar, na minha conclusão, um pensador muito conhecido, Chesterton. Ele diz: o caminho mais curto para a prática é através da teoria. O caminho mais curto para a prática é através da teoria. A gente acha que não. A gente quer que uma igreja vá para frente. Você fala: pastor, queremos uma igreja que vá para frente. Você quer uma igreja que vai para frente? Então anda para trás também. Não, anda para trás não, queremos uma igreja que vai para frente. Não, gente, uma igreja que vai para frente é preciso ir para trás também. Resgatar sua história, seus fundamentos, porque a gente anda com tranquilidade. A gente anda com tranquilidade. O dia que eu fui assumir um pastorado de uma igreja, eu falei assim: pastor, como é que você... porque assim, a gente teve um pregador aqui que pregava e a igreja saía flutuando. E você, pastor? Eu falei: cara, eu vou pregar o evangelho. Se a turma vai sair flutuando ou não, eu vou pregar para transformação de vidas. Eu gosto muito de pregar expositivamente. Eu comecei a pregar em João no Cruzeiro desde o início do ano. Acho que eu ainda estou no capítulo 6. Eu acho que ainda estou no capítulo 6, 7 ali, porque tem os domingos que eu não fui em razão dos pastores que estão indo concorrer ao pastorado, né? Mas eu estou pregando desde o início do ano. Ainda estou ali no capítulo 7. Eu gosto muito de pregar expositivamente. Isso força o pregador a pregar a Bíblia. Ah, mas é o único modelo. Não, eu gosto de pregar expositivamente. Eu pessoalmente. É algo que eu entendo que me força como pastor a estudar a língua original, me força a manter uma linha de raciocínio no texto. Ah, mas e o visitante? Gente, pelo contrário. A experiência que eu tenho quando você prega expositivamente, a igreja cresce. As pessoas começam a entender o evangelho. Eu gosto. Claro, temos momentos temáticos, uma comemoração, Dia dos Pais eu preguei, ok. Mas é importante a gente entender isso. E por último, tem um conselho da Bíblia, Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Olha só, tem uma tradução da King James, atualizada, que eu gosto um pouquinho mais. Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocadas ali por teus antecedentes. É não desprezar a história. Um conselho que eu dou para todo mundo: você chegou no seu trabalho, pastor, eu vou assumir um cargo hoje. Não chegue, amanhã, né? Não chegue para fazer como se ninguém tivesse feito nada antes. Respeite. Ah, mas eu não concordo. Ok, mas respeite, avalie o que foi feito. Esse é um ponto. Eu me lembro que um pastor amigo meu assumiu o pastorado da igreja, a primeira coisa que ele foi mexer foi num relógio. Ele devia ter estudado a história daquele relógio, não deu certo. Era um relógio, ele foi mudar o relógio de lugar lá. Foi entrar nesse negócio sem estudar a história, que já tinha tido uma confusão lá por causa daquele relógio. Aí ele falou: rapaz, o relógio. Eu falei: não era só um relógio, era uma história que estava ligada ali. Conheça a história. Minha palavra final: não desanime da palavra jamais. E eu encerro, nós vamos orar e depois eu passo a palavra à igreja. Eu gostaria que você pensasse o seguinte: eu sei que eventualmente você vai se cansar da palavra, por alguma razão. Pais se cansarão, pastores se cansarão, enfim, professores se cansarão. E aí tem um poema que não é muito assim, como é que eu digo, da nossa matriz confessional, né, assim, oficialmente falando, que é da Adélia Prado. A Adélia Prado tem um poema que quem gosta muito dele é o Jonas Madureira, um pastor que eu gosto muito, Jonas Madureira. Não sei se ele já esteve aqui na quarta, mas é bom pensar nesse nome, o cara é bom para pregar. Jonas Madureira é um filósofo também, um pastor reformado, batista reformado. E ele gosta muito desse poema. Eu conversei com o Jonas esses dias, por que ele gosta desse poema? E ele me explicou, e ele me convenceu. Ele tem gravado muitos vídeos
Um pastor muito bom para ser trabalhado com juventude. Por exemplo, os vídeos dele estão na internet. É um pastor reformado, um cara tem uma palavra maravilhosa. Ele fala o seguinte, olha o poema, Adélia Prado. Pois não quero mais ser teu arauto. Já que todos têm voz, por que só eu devo tomar navios, curtir de rotas que não escolhi? Por que não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares? Já que tua voz reboa, ou seja, faz eco, nos 4 cantos do mundo, tudo progrediu na terra, insistes em caixeiros viajantes. Olha só, tudo progrediu na terra, é isso que estão nos dizendo, tudo progrediu na terra. Adélia Prado diz, e o Senhor, Deus, ainda está insistindo em caixeiros viajantes, de porta em porta, a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, neste canivete mágico, corta, saca e fura, e um faqueiro completo. Ó Deus, olha só, ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão. Me deixa fazer teu pão. Olha o que Deus diz no final. Adélia Prado fala, filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Uau! Ela diz, por que o Senhor insiste em caixeiros? Eu sei que essa figura do caixeiro viajante não é tão comum. Mas ainda na cidade do interior tem muito isso, os caixeiros. Eles ficam falando assim, canivete, amoladinho, corta, faz. Ela fala assim, por que, senhor? O senhor está insistindo nessa... tudo progrediu, é isso que estão nos dizendo. Por que ficar pregando? Porque tudo progrediu, tudo progrediu. Não, gente. Eu só como palavras, filha. Eu quero ir para a cozinha, eu não quero mais pregar, eu não quero. Eu só como palavras. Então, minha palavra para você hoje, não desista da palavra. Como diz Adélia Prado, tudo progrediu. E daí? Vamos continuar pregando. Os filhos vão continuar perguntando. Um dia desse eu fui surpreendido com um aluno. Bateu o sinal, eu só vi o aluno, troque, com um negócio na boca, proque. O que ele está comendo? Eu falei, amigão, é o seu lanche? Ele falou assim, professor. Miojo. Eu falei, tá, mas ele está cru. Professor, ele demora demais para ficar pronto. Mas já foi criado para isso. Cara, ele já foi criado para ser mais rápido. Então, mas eu não tenho tempo. Nós não temos tempo para nada, professor. Então, aqui eu pego o cru e proct. Falei, cara, quebrar um dente, sódio. Não, mas demora demais o miojo. Tem que inventar uma coisa mais rápida, porque eu pego cru mesmo, lá em casa também. Falei, sua mãe está sabendo? Eu falei, não sei. Mas é assim, nós não temos tempo para nada, professor, é assim. Não desanime da palavra, queridos. Não desanime da palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela quarta de Taguatinga. Que o Senhor os abençoe, Senhor. Eles não podem desistir da palavra. Eles não podem desistir da palavra ensinada no púlpito, eles não podem desistir da palavra ensinada na escola bíblica dominical, eles não podem desistir da palavra nos cultos domésticos, eles não podem desistir. Eu oro por aqueles que estão aqui, trabalham em tantas áreas, médicos, professores, policiais, Pai, tantas profissões aqui representadas, jovens que estão estudando, e muitos são tentados a desistir da palavra. Como se a pregação não fizesse mais sentido, como se não houvesse mais necessidade de pregar. Não podemos nos enganar, Pai. Paulo chega em Atenas, Senhor, uma cidade onde tinha passado os grandes pensadores da história, e ele pregou. E a tua palavra que diz que alguns zombaram, alguns ficaram de pensar, mas alguns se agregaram e creram. Nós não podemos abandonar a pregação. Obrigado pela longa tradição da Igreja Presbiteriana do Brasil, Senhor. Tantos homens e mulheres, tanta história bonita, Pai. História de fé, documentos que foram elaborados, que custaram muitas vezes o sangue derramado dos mártires. Nós não podemos desprezar tudo isso, Senhor. E achar que isso não tem importância, que podemos criar o nosso próprio caminho, desprezando totalmente esses documentos. Não, Senhor. Nos dê sabedoria na Escritura para entendermos como aplicar todos esses documentos lindos e maravilhosos para a nossa realidade. E como esses documentos podem nos orientar, Senhor.
Obrigado pela nossa tradição, Senhor. Que a igreja de Taguatinga, que a quarta de Taguatinga não despreze a boa tradição regulada pelas Escrituras. Que seja assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.